estamos aqui com a nossa convidada, tá? A Lenir, que vai falar um pouquinho para a gente aí sobre liderar com sabedoria. Como eu disse, existem patrões, existem chefes e existem líderes. Existem 3 maneiras aí, ó. Mas quem vai explicar e vai falar a fundo aí sobre esse assunto é a Lenir. Mas antes disso, roda a nossa vinheta. Olá, Lenir, bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui. Hoje vamos falar sobre um assunto bem interessante, liderar com sabedoria. Eu vou começar perguntando, você se considera um líder sábio? Você acredita que o seu trabalho está sendo bem produtivo, a sua empresa está indo bem, ou como está a sua liderança? Eu estava até comentando com a Jéssica aqui, segundo as pesquisas, o nosso país, segundo, eu vou até passar dados, falam que os líderes executivos avisam que faltam líderes no mercado, que a maioria dos problemas nas empresas estão relacionados à liderança. E eu até estava conversando com a Jéssica, eu perguntei para ela aqui se ela considera que teve bons líderes aí como patrões. Como é que foi, Jéssica, aí? Olha, gente, eu posso dizer que agora sim eu tenho patrões que lideram, sabe? Eu até fiquei assim surpresa quando a gente fez reuniões, porque isso nunca aconteceu na minha vida. A gente ter reuniões, ter bate-papo, ter ali, nós darmos opiniões do que podemos mudar, a gente querer fazer algo diferente. Porque até o momento, em toda a minha vida de trabalho, eu nunca tive patrões do tipo que chegassem e falassem assim, olha, vamos fazer uma reunião para a gente colocar ali, fazer um levantamento de quanto estamos ganhando, de quanto a empresa está faturando, do que a gente precisa, o que vem acontecendo. Não, simplesmente quando a gente é contratado, acho que as pessoas não sabem nem o que elas estão fazendo direito, mas elas querem jogar toda a responsabilidade na nossa mão. E isso passou por mim, todas as empresas que eu passei, gente, isso aconteceu comigo. Eu acho que as pessoas às vezes nem pisavam na empresa ali, jogavam a responsabilidade em cima de terceiro, que são os empregados. Então, eu posso considerar que até o momento agora eu nunca tive realmente líderes, ali patrões que fossem líderes na minha carreira de trabalho, não. E qual seria? Agora eu vou mudar, que eu vou ser a interrogadora. Jéssica, assim, e hoje, por exemplo, olhando lá atrás nos seus trabalhos, mesmo que você fazia muitas vezes o que você gostava, mas você sentiu diferença, assim, mais satisfação trabalhando com pessoas que lideram de uma forma mais sábia? Sim, vou te explicar o porquê. Porque às vezes, por mais que a gente saiba fazer as coisas e a gente goste, se você não tiver uma pessoa que realmente te coloque ali na linha certinho e te incentive, às vezes a gente se sente tão desmotivado que a gente não consegue nem atingir um potencial que a gente tem de trabalho. E aí quando chega uma pessoa que te desafia, que te coloca para frente, que te fala que você consegue fazer aquilo, que você tem potencial, que você vai fazer tudo certo e que se você não estiver conseguindo, eles estão ali para te apoiar, gente, é totalmente diferente. A gente consegue chegar num patamar e num potencial que a gente pensa que nunca vai ter. Que a gente acha, nossa, eu tenho essa capacidade, eu consigo fazer isso. Mas por quê? Porque tem pessoas por trás ali que estão realmente nos ajudando e incentivando a isso. É o que falta no mercado. Pessoas que incentivem os empregados, pessoas que motivem eles a fazer sempre algo a mais. Não, as pessoas elas ficam ali estagnadas num jeitinho ali, tá cômodo para mim? Beleza, tá cômodo para você, então vamos todo mundo se acomodar e vamos deixar o barco levar a empresa e vamos ver até quando. Geralmente é o que acontece muito. Exatamente. Então, assim, pesquisando também, fala que o Brasil perdeu, o ano passado, mais de 400 bilhões em vendas por mau atendimento, Estava pesquisando sobre atendimento. E aí, agora pesquisando como líder, o atendimento é o reflexo dos líderes, As empresas, ela é o reflexo da liderança. Muitas vezes o líder, o patrão, o gerente, ele cobra dos funcionários, mas como a Jéssica falou, não dá treinamento, não tem uma regra específica que a empresa precisa trabalhar. A maioria das empresas, o funcionário entra, ele não tem nenhum treinamento, As empresas que dão treinamento são as grandes empresas, que já têm um nível de sabedoria aí na administração. E aí, o que acontece? Eu estava pesquisando, 2/3 dos funcionários são demitidos por causa
da gestão, da má gestão. Eles ou são demitidos ou estão insatisfeitos com o trabalho por causa da má gestão, né? E aí, como eu perguntei para a Jéssica, né, durante a pesquisa desse assunto, eu comecei a repensar sobre a minha vida, sobre os patrões que eu tive. E eu tive um acontecimento numa empresa que eu trabalhei, que eu até estava comentando com a Jéssica, que assim, eu sempre fui muito organizada financeiramente, né? Eu sempre administrei muito bem meu dinheiro. Então, eu comecei a observar que a minha colega, ela ganhava a metade que eu ganhava na época. Na época, o salário era uns R$ 250, eu ganhava 2 salários, ela ganhava um salário, né? Aí, eu percebi que ela era muito consumista, né? E eu percebi que ela pagava as contas em dias. Então, ela não era uma pessoa que consumia e não pagava, né? As pessoas iam lá cobrar dela, ela sempre pagava, ela sempre estava usando roupas de marcas, roupas caras. E ela tinha um padrão de vida bem mais elevado do que o meu. E eu comecei a ter muita amizade com ela e na casa dela percebi também que ela estava reformando casa, que ela estava comprando móveis então assim, eu falei, nossa, né, uma fonte meio... E ela, aí eu comecei a desconfiar, né, falei, onde tem alguma coisa de errado aí. E eu percebi que assim, ela tinha um namorado que era 24 horas com ela, então ela não tinha tempo para sair com uma outra pessoa, para dizer assim, alguém tá bancando isso, né. E aí eu pensei em conversar com o meu patrão, mas eu não podia conversar com o meu patrão porque ele não iria acreditar em mim. E olha para você ver, né? Eu descobri o problema, mas eu não tinha a confiança de falar para ele porque ele não iria acreditar em mim sem provas. Mas eu precisava de pesquisar provas. E aí eu fiz uma pesquisa lá meio rápido e consegui 2 provas. Então, o que ela fazia? Eu conferia caixa, fechava o caixa todos os dias. Mas como o programa, o sistema lá tinha como você baixar com data anterior, e aí ela fazia assim, ela baixava a nota do cliente como um dia anterior. Então, só se eu tirasse um novo relatório para verificar que houve, daí o caixa não batia. Aí eu fiz isso, tirei um novo relatório de 2 caixas, já vi que estava dando diferença em caixa que eu já tinha fechado, que estava tudo certinho. E aí eu fiquei desconfiada, né? E daí teve um dia também que o telefone dela tocou, ela estava na sala com o patrão. E aí eu fui abrir a bolsa dela para alcançar o telefone e vi um monte de dinheiro solto em cima da bolsa, né? Daí eu falei, nossa, aí eu fechei a bolsa, chamei ela não pediu para mim pegar o telefone. E ela não tinha recebido pagamento nem nada, né? Aí eu fui conversar com o meu patrão e na hora que eu conversei com ele, que eu falei que estava desconfiada, ele falou, não, imagina, né? Ele, né, não acreditou de jeito nenhum. Aí eu provei. Né, dei as provas para ele. Aí ele já ficou assim. Eu falei, eu só quero que você me dê liberdade para mim investigar mais, porque aí tinha que tirar relatório dos caixas anteriores, isso tinha que baixar a caixa dos arquivos, não daria um transtorno ali. Aí eu comecei a investigar. Então, na época, ela tinha retirado da empresa mais de R$ 15.000. Com o salário a R$ 250. Então, ela fazia mais ou menos em 6 meses que ela vinha retirando dinheiro. E esse dia que eu vi dinheiro na bolsa dela, foi o dia que ela tirou um valor maior. Era 550 na época. Seria como 2 salários hoje. Entendeu? Era muito dinheiro. Então, ela começou devagarzinho, com R$ 8, R$ 10, R$ 50, até tirar esse valor. Né? Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque não existe um cuidado, né? E outra, uma primeira coisa que ele fez foi me entregar. Eu pedi pra ele, não fala nada, que foi eu que falei. A primeira coisa que ele fez foi me entregar. Então, assim, eu fiz aquilo porque eu tenho valores morais, eu vi que estava errado e eu não ia permitir que aquilo continuasse por causa dos meus valores morais. Mas se fosse outro, né, se ele não quer nem saber, entendeu? Então, assim, e aí eu voltando a pensar em todos os patrões que eu tive, realmente... Eu nunca tive, assim, um líder que trabalhasse com uma liderança adequada, justa. Muitas vezes eles eram injustos, chamava a atenção da gente de uma forma agressiva na frente dos outros. Uma vez um patrão meu me humilhou tanto, ele falou assim, não sei nem por que você tem faculdade. E não era por um motivo que eu estava errada. É porque eu fiz algo assim, ele tinha mandado eu fazer, depois ele mudou de ideia e ele quis jogar a culpa em cima de mim. Então, assim, foram situações que eu vim pensando, né? E analisando, isso acontece diariamente. Então, eu te pergunto, como o seu funcionário ele vai trabalhar com alegria, com ânimo, se ele não confia no próprio chefe que ele tem? Né? E às vezes é uma pessoa boa, mas não sabe liderar, não sabe administrar da maneira adequada que a empresa precisa. Né? Isso acontece muito, isso é muito comum. E é o que vem acontecendo muito hoje em dia. Por quê? Porque aí, igual você falou, tem patrões ali, chefes, que eles dão prioridade a uns funcionários Sim. e não a outros. Então, quando chegou esse momento que você falou, ele não acreditou, ele quis falar assim, não, a pessoa não. Então, a gente vê que existe o favoritismo, talvez até o favoritismo na pessoa errada.
E aí confia demais, é onde acontece o tombo em muitas empresas. E outra coisa, falta-se treinamento, falta-se atenção, falta, na verdade, um chefe presente. É o que falta. Eles deixam muita responsabilidade na mão de outros. Por quê? Porque se der algo errado, a culpa nunca vai estar na mão dele. A culpa sempre vai estar na mão ali da pessoa que ele deixou responsável por aquilo. Então, eles sempre vão sair ali, ó, imunes daquilo, enquanto o outro que estava ali trabalhando, às vezes trabalhando, e uma outra pessoa entrou no meio ali, deu tudo isso. Você imagina se a Lenine tivesse provado isso aí? A responsabilidade ia ficar em cima dela. Por quê? Porque era ela que fechava os caixas. É sempre assim, sempre ia ficar a responsabilidade em cima de alguém, mas nunca ia ficar em cima de quem está ali na frente, liderando e cuidando daqui. Liderando não, porque se estivesse liderando as coisas iriam andar certinho, porque quem lidera sabe o que está fazendo. Um patrão, vamos colocar um patrão, um chefe ali no meio. E é bem isso, né? Exatamente, porque assim, as empresas, elas sempre vão ter uma brechinha que se o funcionário, se ele é malandro, ele pega, né? Eles são espertos, né? Os malandros são espertos. Né? Eles percebem uma brechinha, percebem, não é tão conferido assim, não é... Tem como, né, eu fazer por isso. Então, é uma questão de caráter. Uma coisa que eu também estudei, que os líderes, eles têm que ter caráter. Então, ele tem que trabalhar com o caráter, certo, certo, errado, errado, independente da pessoa, independente da situação, né? Ele precisa ter caráter, porque se ele é líder, ele é referência, ele é o exemplo da empresa, né? Ele é o exemplo. Então, assim, até eu vou falar de algumas características aqui um pouquinho mais à frente, que uma dessas é isso, o líder, ele é um exemplo. Mas antes disso, eu vou falar assim, pesquisa mostra, né? Revela que 55% dos líderes brasileiros se sentem estressados. Levantamento com mais de 1.000 líderes e liderados ainda revela que 30% dos funcionários acreditam que os seus chefes estão à beira do burnout. Então, o que é o burnout? Burnout é um esgotamento profissional. A pessoa profissionalmente está se sentindo esgotada, está se sentindo exprimido.